device to cut the line attached to the firewood. Eca! Ui! Nojento! Uau! Nos acompanha é o Vitalis, soldado do Serviço de Proteção à Vida Selvagem do país. O tempo todo ele tem um fuzil em mãos. Carrego por segurança. Muitas vezes encontramos caçadores ameaçando a vida selvagem. Estamos aqui para proteger os animais e os turistas, diz o militar. Os primeiros sinais de água que a gente começa a ver, o que é raro num país tão seco como o Quênia, é a água que nasce aqui na montanha e que vai desembocar lá na cachoeira, a maior do país, é lá que a gente vai. A caminhada continua, o volume de água é cada vez maior. Estamos nos aproximando de um lugar surpreendente. Foram horas de viagem, muito esforço, mas chegou o momento da recompensa. E que recompensa! Olha só, a gente está bem de frente para um vale profundo e ali do outro lado, a centenas de metros desse ponto, a Cachoeira de Carreiro, imponente, gigante, em meio à Mata Verde. É uma queda d'água que não seca nem mesmo nos momentos de pouca chuva. Está sempre assim, bela, linda, para ser admirada como um presente do Quênia para o resto do mundo.
queda é de mais de 270 metros de altura. O volume de água impressionante se desloca com força montanha abaixo. E o som ecoa pelo vale. Toda essa água vai abastecer a população das cidades mais próximas. Agora seguimos a trilha do rio Chania. Enfrentamos uma longa descida até chegar à parte baixa de uma outra queda d'água fascinante. Aqui a gente chega a poucos metros da cachoeira, consegue sentir até a água batendo no rosto. Ela não é tão grande quanto a outra, mas a sensação é ainda mais incrível. Um país de beleza marcante e ainda muitos desafios pela frente. Olá, uma tempestade provocou estragos na costa leste dos Estados Unidos. Pelo menos 4 pessoas morreram. A chuva também provocou inundações em estradas, fazendo com que os carros ficassem submersos. Os motoristas e moradores ilhados precisaram ser resgatados. Segundo as autoridades, cerca de 620 mil residências ficaram sem energia elétrica. A previsão é que esse mau tempo permaneça nos próximos dias, com risco também de mais chuva e nevasca no noroeste do país. O vestido usado pela princesa Diana foi vendido por mais de 5 milhões e 300 mil reais. Essa peça foi arrematada em uma casa de leilões em Los Angeles, nos Estados Unidos. Vendido por um valor que é 11 vezes maior do que estimado, esse vestido se tornou mais caro já usado pela princesa a ser leiloado. O nome do comprador milionário não foi revelado. Essa peça, criada por um estilista do Marrocos, foi usada pela primeira vez pela Diana na Itália, em 1985. E daqui a pouco a gente está de volta com mais uma edição do JR 24 Horas, aqui na Record News. Oferecimento Bancosco. E para você, o que vem primeiro em 2024? Record News Rural. Oferecimento Bancosco. Linhas de crédito do BNDES para até 100% do orçamento. Mossack Fertilizantes, mais 40 milhões de hectares tratados com sucesso. Decore sua safra. Oi, bom dia. A gente começa o Record News Rural falando sobre as exportações de café do Brasil. Segundo o boletim mensal estatístico do Secafé, o país embarcou mais de 4 milhões e 300 mil sacas em novembro, um crescimento de 15,4% em relação a novembro de 2022. Foram 4.329.000 sacas de 60 quilos de café no mês de novembro, número 15,4% maior que o registrado em novembro de 2022, quando foram exportadas 3.750.000 sacas de 60 quilos. Os dados fazem parte do relatório mensal divulgado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. Destaque para os envios dos cafés Camélias ao exterior. Mas em receitas cambiais, 810 milhões de dólares, nós caímos 10%, que se deve à queda do preço médio do café e também tivemos questões cambiais. Teve destaque absoluto para os cafés verdes Canefas, Robusta e Comilon, crescendo 678%. Segundo o Secafé, as exportações de café do Brasil nos 5 primeiros meses da safra 23-24 totalizam mais de 18 milhões e 700 mil sacas. Apesar do bom volume, houve recuo de 5,1% em faturamento em relação ao apurado entre julho e novembro da temporada 22-23. De acordo com o diretor-geral da entidade, no acumulado dos 11 primeiros meses de 2023, o Brasil exportou pouco mais de 35 milhões de sacas, volume que fica 3,2% abaixo dos registrados no acumulado entre janeiro e o fim de novembro do ano passado.
passado. Isso se deve, basicamente, à dificuldade do primeiro semestre, por não haver disponibilidade de cafés. Nós estávamos numa entre-safra de 2 safras baixas seguidas, a safra 21 e a safra 22, após a safra recorde de 2020. Então, nós temos um desempenho mais baixo. E quando a gente olha todas as qualidades de cafés, todos retraem. O arábica cai 2%, o solúvel cai 2,6%, e isso quando os nossos canéforos robustas verdes crescem 186%. Isso tudo se deve à safra 2023, já colhida, já disponível para as exportações. E é importante mencionar que no ano safra julho parcial, que nós temos até o momento, julho a novembro, que é a safra de julho do ano até julho do ano seguinte. Então, esse ano safra parcial é também o segundo melhor da história que nós temos. Marcamos 18,8 milhões de sacas, cresceu 16% em relação ao último ano safra. Destaque absoluto para os canéforos, crescendo 421%. Nos 11 primeiros meses de 2023, os Estados Unidos permaneceram como os principais compradores do café brasileiro, apesar da queda de 25% se comparado com o período de janeiro a novembro de 2022. Mas agora os olhos se voltam para o mercado asiático, que tem comprado bastante dos nossos cafés. Só a China importou mais de 1.150.000 sacas este ano, um crescimento de mais de 200%. A Europa, que costumava representar 52% de todas as exportações, cai para 48,5%. E a União Europeia 42%, porque a Ásia cresce 40% e hoje representa quase 22% de tudo. Passa a América do Norte, passa a América do Sul. E quando a gente olha os países, a Ásia crescendo dessa forma se deve a várias razões. Uma são os países tradicionais. Vamos dar aqui o exemplo dos principais destinos. Os países tradicionais, de 1ª a 5ª posição, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão e Bélgica, apenas Japão apresentou crescimento de 22%, exportando mais de 2 milhões de sacas. E da 6ª à 10ª posição, Reino Unido, Turquia, China, Colômbia e Países Baixos, nós tivemos destaques para o Reino Unido, da 6ª posição, tanto Turquia, crescendo de 36%, e China, disparando o crescimento de 221%, e 1,15 milhão de sacas. E Países Baixos, na 10ª posição, também apresentando crescimento de 33%. De janeiro ao fim de novembro de 2023, o café arábica permanece como o mais exportado pelo Brasil, com cerca de 27.500.000 sacas, o que corresponde a 78,6% do total. Dos cafés canéforas foram embarcados mais de 4.100.000 sacas no período, representatividade de 11,8%, acompanhado pelo segmento do solúvel, com mais de 3.300.000 sacas, e pelo produto torrado e moído, com quase 46.000 sacas. Por conta de problemas climáticos registrados na Indonésia e no Vietnã, o mercado de canéforas do Brasil segue aquecido. Isso gera oportunidades de negócio para o Brasil continuar exportando os nossos canéforas. Então nós temos essa dinâmica muito importante de mercado e abre a janela com o mercado aquecido. Ao vivo com a reportagem, o presidente Lula vai pedir que toda a sua equipe ministerial apresente no início de 2024 uma lista de inaugurações e eventos previstos para o próximo ano. Essa ideia de montar um cronograma com anúncios do governo federal e até previsões e datas. Quem chega aqui no telão comigo, mais uma vez, Thaisa Medeiros, direto da Capital Federal, e traz todas as informações para a gente sobre isso. Thaisa, bom dia mais uma vez para você. Oi, Estevão, excelente dia novamente. Lula se reúne daqui a pouquinho, às 9 horas, então, com os ministros de seu governo para fazer um balanço de todo esse ano, de primeiro ano de mandato, né? Esse mandato importante, e depois de voltar à presidência da República. Então, a ideia é fazer uma reunião de feedbacks para os ministros e também de planejamento já de olho em 2024. Como é que vai funcionar? Os 38 ministros, cada um vai ter 8 minutos para falar, e aí, nessa fala, vai ter que ter um planejamento, né, de ações para o próximo ano, visando fazer uma agenda, um calendário com essas inaugurações que você mencionava, e também vai fazer uma retrospectiva de tudo que foi feito. Então, a ideia é ter esse balanço, essa visão geral de todo o governo. Senhores. E, é claro, o Lula vai dar alguns palpites aí em relação ao que foi feito também. Pode ser que tenha algum puxão de orelha e pode ser que tenha algum aconselhamento para o próximo ano.